Paz do Senhor, igreja. Amém. Nesse clima de adoração, vamos abrir a Bíblia no Antigo Testamento, livro de Números, no capítulo 22. Glória a Deus. Nessa posição mesmo em que estamos, aproveitando, vamos fazer a leitura, Números 22, do primeiro versículo até o versículo 6. Louvado é o nome do Senhor. Quem encontrou, pode dizer amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Opa, Jesus tem misericórdia também. Vamos ler. Livro de Números, quarto livro da Bíblia, capítulo 22, que diz assim, a partir do primeiro versículo. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Verso 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Verso 6, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, serás amaldiçoado. Até aqui, podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, e dizer aos irmãos que nós vamos ser bem sucintos, e antes da meia-noite estaremos encerrando ainda, né? Antes das 9 horas, permitido Deus, estaremos encerrando. Glória a Jesus. Meus amados, Deus tem falado de uma forma muito especial, como todas as quintas-feiras, e com certeza não será diferente nessa oportunidade. Deus tem feito obras grandes. Segunda-feira à tarde aqui, nós lemos 2 testemunhos, outras 2 pessoas testemunharam também ao vivo. Hoje já ouvimos mais testemunhos e assim Deus vai fazendo. Sem contar aqueles mais introvertidos, né, que acabam não testemunhando. Mas eu quero lhe incentivar, testemunhe, certo? Não é para que você fique em evidência, mas é para incentivar a fé do povo. E é para gratidão a Deus também. Se você tem recebido uma bênção na oração final, na imposição de mãos, também é importante você testemunhar. Afinal de contas, isso é bom e é bíblico também, dar graças ao Senhor por tudo. Amém? Você crê que Deus fala ainda nos dias atuais? Amém? Deus fala, Deus já está falando e vai continuar falando no nosso meio. Queridos, quantos aqui conhecem a história de Balaão, essa história que nós lemos aqui? Alguns irmãos conhecem, né? Creio que uma boa parte dos queridos irmãos conhecem. E nós queremos falar por que devemos buscar a bênção divina. Esse tema do capítulo 22 até o capítulo 24, ele nos fala sobre bênção e maldição. Existe um ensinamento a respeito de bênção e maldição, que é um tanto negativo, que fala que inclusive o cristão salvo, o crente, o evangélico verdadeiro, aquele salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele ainda precisa de libertação em relação à maldição. Mas isso não é bíblico. Se nós lermos o livro de Gálatas, no Novo Testamento, Paulo, apóstolo, é claro que na cruz de Cristo, toda a maldição, ela é quebrada. Então, se você aceitou a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não existe maldição hereditária, não existe feitiçaria, não tem macumba, não existe nenhum trabalho que possa pegar em você, porque na cruz de Cristo, todo este tipo de trabalho é colocado por terra. E detalhe, queridos, o Senhor que nós pregamos e que você veio adorar nessa noite, Ele não está mais na cruz. A cruz é um símbolo, mas a cruz está vazia.
Quando você olhar para a cruz deve estar vazia, porque Ele já está no trono. E se Ele está no trono, Ele está na direção da tua vida, Ele está na direção da minha vida, e é por isso que vale a pena adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, algumas coisas em nossa vida terrena, elas são indispensáveis. Não sei se você já parou para pensar, para refletir, ou pelo menos em um momento da sua caminhada, você já parou para pensar, né? A própria psicologia que estuda o comportamento do homem, ele coloca uma hierarquia, uma escada de necessidades. Ele diz que o homem não vive sem suprir a sua necessidade fisiológica. Todo homem precisa comer, beber, dormir e algumas outras mais necessidades básicas. Isso é essencial à boa sobrevivência. Mas o segundo degrau é a necessidade de segurança. São garantias. Toda pessoa precisa de uma estrutura familiar, e toda pessoa precisa de um trabalho para sustentar, para dar uma garantia para a sua família. Assim também, nós precisamos entender que nós não somos só seres materiais, mas nós temos uma alma e um espírito dentro de nós, que também precisa, queridos, ter comunhão com o mundo espiritual. É por isso que o mundo hoje caminha de uma forma muito materialista, mas graças a Deus, porque existe ainda um povo na face da terra, que reconhece que não é só material, que após a morte física haverá um porvir, e o que nós fizermos aqui vai imperar para a eternidade. Nós entendemos, querido, que este povo, parte dele, esta noite, para celebrar ao Deus do céu, para adorar Ele e dizer, eu dependo dEle, se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer é Deus do mesmo jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja é madura, é uma igreja com ensinamento da palavra. A nossa igreja é louvável esse ensinamento. Por quê? Porque como o pastor Roberto já falou no início aqui, se Deus não pedir, ou não fizer, desculpe, da forma que eu pedi, é porque Deus está preparando algo melhor. Sabia disso? Deus está preparando algo maior para mim. E muitas vezes nós queremos só determinar para Deus, mas Deus, Ele muitas vezes não faz o que queremos, mas faz o que nós precisamos. Então tenha certeza, Deus está no controle, Deus está no trono, Ele controla, nada foge do seu controle. Louvado é o nome do Senhor. A verdade central desse trecho bíblico aqui que a gente leu, na verdade, meus irmãos, é que você precisa ser alvo da bênção divina. A bênção divina, ela é o diferencial na nossa vida. Aleluia. Querido, quando você tem a bênção divina, até materialmente você pode não ter muito, mas você tem tudo que você precisa. Muitas vezes não está sobejando, mas você tem o necessário. Aí que está a diferença de quem tem a bênção de Deus. O proverbista disse que ela enriquece e não acrescenta sofrimentos na nossa vida, porque o pouco com Deus é muito, um com Deus é a maioria sempre, porque o nosso Deus é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa noite, pode ter certeza, se você veio aqui e está dizendo, Senhor, eu estou pedindo, já faz anos, eu estou de campanha em campanha, renovando toda quinta-feira, ou já faz meses, ou faz semanas, e a coisa parece que não acontece. Eu quero dizer para você, pela Bíblia Sagrada, que o nosso Deus, Ele não é como muita gente aí, como o homem, que às vezes faz o estardalhaço, tem uma lábia muito grande, ele verbaliza, vende a ideia, mas no final das contas, qualquer percalço que acontece, ele não consegue honrar com a sua palavra. Mas o Deus que nós servimos, é um Deus que trabalha, aleluia, muitas vezes no invisível. Nós não vemos Deus trabalhando, mas daqui a pouco nós vemos a obra que Deus faz, e Deus faz completo, Deus faz bem feito, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vou para o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, você encontra aqui no primeiro ano da transição dos reinos, caiu a Babilônia, os caldeus agora assumem os Medo-Persa, Dario assumiu como imperador, e Daniel tem uma visão de Deus, e quando Daniel tem uma visão, aquele ser que lhe apareceu ali, disse assim, Daniel,
desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a se humilhar e a me buscar, já foi decretada a tua vitória, Daniel. No capítulo 10, 2 anos depois, quando Ciro reinava em todo o império, no poder mundial, sobre o Medo Persa, a Bíblia diz que Daniel teve outra visão da parte de Deus, 2 anos depois, e Daniel ora 21 dias consecutivos, no mesmo propósito. Daniel estava numa campanha, como você, orando, jejuando, buscando, e quando o anjo, ele se manifesta para Daniel, o anjo diz assim: olha Daniel, desde o primeiro dia, já saiu a ordem para a tua vitória, mas houve impedimentos, guerras nas regiões celestiais, e por isso Miguel teve que intervir, mas eu cheguei aqui com a intervenção de Miguel, segundo a ordem de Deus, para te dar vitória, para comunicar que desde o primeiro dia, a tua vitória já estava determinada, Daniel. Sabe o que Deus está dizendo? Quem sabe você veio aqui, você está pensando: olha, eu estou desanimado, porque já faz anos que eu estou buscando, mas Deus está dizendo: a tua vitória já foi determinada. Eu estou profetizando aqui nessa noite, Deus está dizendo: a sua vitória já foi determinada. Aí você argumenta: por que ela não veio ainda? Deus está dizendo: é porque a vitória é grande demais, e Ele está preparando. Ele não precisa, num abrir e fechar de olhos, uma fração de segundos Ele pode fazer, mas Ele vai preparando os caminhos, Ele vai preparando o homem, os lugares que Ele quer te colocar, Ele vai preparando para que haja uma aceitação, e para que nesse tempo você tenha estrutura espiritual, para que você não venha se desviar depois de receber a bênção de Deus. Aleluia. Muita gente não recebe a bênção porque não tem estrutura espiritual. Aí Deus vai trabalhando, porque tudo que Deus faz, Ele visa lá na frente a tua salvação. Aleluia. Por isso, meu querido, não desanime. O Deus que você serve, Ele já começou a trabalhar. Ele trabalha no invisível. Aleluia. Ele já começou a trabalhar pela tua causa. Se for dentro da vontade dEle, pode ter certeza, a tua vitória já foi determinada. E se Deus determinou, meu irmão, eu quero ver quem que vai botar a mão. Porque quem botar a mão, meu irmão, quem querer exaltar quem Deus humilha, vai se quebrar. E quem quiser humilhar quem Deus vai exaltar, é a mesma coisa. Agora, seja fiel, não desanime, porque a tua bênção é cumulativa. Aleluia, haverá uma grande vitória para Deus colocar nas suas mãos. Você vai contar o testemunho depois. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a verdade central desse texto que nós lemos aqui, desse trecho da Escritura, é que nós precisamos ser alvo desta bênção divina. Aleluia, a bênção divina é coisa maravilhosa. Nós lemos do capítulo 22 até o capítulo 24, você encontra a história de Balaão. Querido, Balaão, para quem olha isoladamente, para quem fica e se detém apenas nesses capítulos, parece que ele é um homem muito temente a Deus, e até um certo exemplo de profeta. Mas isso é um equívoco quando você recorre ao contexto remoto. Você vai lá para algumas passagens da Bíblia, tipo Neemias 13 e 22, você recorre também para 1 Pedro 2 e 15, Judas versículo 11, e tantas outras referências. Lá em Apocalipse 2 e 14, você vai perceber que ali, Balaão, ele é um falso profeta. E mais do que isso, Balaão é o tipo de homem que se vende e negocia os princípios de Deus por qualquer coisa. É um homem corrompido e não é um exemplo a ser seguido. E quando nós nos detemos, entendendo um pouquinho dessa história, você vai entender que este rei, chamado Balaque, rei dos Moabitas, os Moabitas, nós sabemos, são descendentes de Ló. Ele faz uma aliança com os midianitas. Os midianitas também eram um povo que era filho de Abraão, né? Através da sua segunda esposa Quetura, que ele adquiriu logo após a morte de Sara. Então esses Moabitas, que tinham como rei Balaque, se unem aos midianitas, fazem aliança. E o interessante é observar que lá em Deuteronômio 2 e 9, nós entendemos que Deus já havia dito a Israel que não era para tomar a terra dos Moabitas. Aí alguém até diz assim, mas Deus falou tarde. Não, Deus não falou tarde, porque o capítulo 2 de Deuteronômio e o capítulo 3, eles são simultâneos.
É porque a Bíblia, ela não está numa ordem cronológica, exatamente cronológica. Então eles estão ao mesmo tempo, aconteceram ao mesmo tempo, só que estão colocados, organizados na Bíblia de forma diferente. Então capítulo 2 e 3, pelo menos a maior parte deste capítulo 2 e 3 de Deuteronômio, ocorre neste momento histórico, do momento que viveu Balaão, de 22 a 24 do livro de Números. Então nós entendemos que Deus já havia determinado, que não era para este rei temer, porque Israel não iria tomar a terra de Moabe. Mas esse homem, querido, ele sabia da fama de Israel. O rei Balaque temeu muito, porque Israel, diz a Bíblia, era poderoso, ou seja, numeroso. E naquela época, número era sinal de vitória. Israel era muito numeroso, e além disso, a fama de Israel corria. Se você observar internamente, o clima que pairava, a atmosfera que pairava dentro ali do arraial de Israel não era muito bom. Embora que Israel estava quase beirando os 40 anos, e a vitória de Israel para chegar na terra prometida estava quase se consolidando, mas você vai perceber que eles haviam saído, praticamente haviam terminado aquele episódio de Meribá, aonde Moisés se ira, fere a rocha. Então havia uma conturbação dentro do arraial de Israel, não era muito boa a coisa naquele momento. E se você observar o histórico da nação, também não era muito bom, mas a disciplina do Senhor estava sobre aquele povo que Ele chamou, e que Ele amava, e que era e que é povo do Senhor, querido. Mas fora disso, Israel dava medo para as nações. Algumas vezes, você olha para dentro de você, você é como o povo de Israel, e você vê e conhece a tua limitação, os seus fracassos, as suas dificuldades, e você pensa que não vai vencer, que não vai chegar na terra prometida, não vai alcançar a promessa, que é da terra. Mas querido, quem está perto de você, eles estão vendo o tamanho da mão de Deus sobre a tua vida. Sabe por que muita gente, ele te inveja, ele cobiça o que você tem? Você não consegue ver isso. Tu não consegue, porque muitas vezes quem está dentro da situação, inserido dentro da situação, ele não consegue ter uma leitura holística, panorâmica, uma leitura do todo, ele não consegue ter isso. Mas deixa eu lhe dizer que Deus tem uma obra, Deus já te prometeu, aleluia, que vai te dar vitória, e creia, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus falou que tu vai herdar promessa, não te preocupa, que o Deus que falou é o Deus que cumpre, o Deus que falou é o Deus que vai fazer você passar o deserto, o Deus que falou é o Deus que vai fazer você passar o Jordão, o Deus que falou é o Deus que vai fazer Jericó cair por terra, o Deus que falou é o Deus que cumpre. Aleluia. Meu irmão, algumas vezes a circunstância da vida, que nem tudo é diabo, mas a circunstância da vida, ela quer nos bitolar, nos limitar. Outro dia eu ouvi o exemplo do elefante, e eu quero compartilhar com você. O elefante, você chega no circo, no ambiente, você vê aquele tremendo elefante, 300 vezes maior que o leão, e você olha, ele está preso numa estaca bem pequenininha, com uma cordinha pequena, e você não entende, você até força a mente, se você não conhece, mas pode, porque eles pegaram o elefante filhotinho, prenderam o elefante naquela mesma situação. O elefante tentou, como ele era pequeno, não tinha força, ele não conseguiu. Aí ele tenta os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, primeiro ano, os primeiros anos ele tenta. Mas entra uma limitação aqui, eu não posso com isso. E ele cresce, ele fica aquele gigante. E aí, querido, ele se condiciona, ele se limita. Mas se ele soubesse o potencial que ele tem, se ele soubesse a força que ele tem, olha, seria muito diferente. Muitas vezes a circunstância da vida, o sofrimento da tua vida, a tua história regressa, ela faz você se limitar, a despeito, claro, deste exemplo que eu dei. Mas eu quero lhe dizer que você não sabe o que você é na mão de Deus. Você nem imagina a graça de Deus que já está sobre você. O que você precisa tomar posse é começar a utilizar a unção, é começar a utilizar o poder de Deus que está sobre você. Sabia disso? Até uma herança que é minha por direito, eu tenho que tomar posse. Eu preciso exercitar a fé. Eu não estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para dizer para você que você precisa clamar. Você tem livre acesso ao trono da graça, a um Deus que tem vitória para a tua vida, mas tome posse desta vitória.
Aleluia, tome posse. Labaxaira, bacalabassuri, bicamanácia. Tome posse, meu irmão. Olha só, o rei Balaque, ele disse assim: eu quero amaldiçoar esse povo de Israel, porque amaldiçoando posso vencê-los, logo os venço. E aí ele convidou Balaão: vem cá, Balaão, vamos fazer uma campanha. Vamos fazer a campanha. Detalhe, Balaão morava 650 quilômetros longe da sua casa. E detalhe, seu veículo era uma jumenta, que lá de vez em quando resolvia falar ainda. E aí o que acontece? Querido, nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele vai nos ouvir, se nós pedirmos dentro da vontade do Senhor. Você parou para pensar em Mateus 6, a oração dominical, o Pai Nosso? Dentre outros textos, a Bíblia diz que Deus nos dá, mas se estiver dentro da vontade do Senhor. A vontade diretiva, a direção, o centro, o querer dEle. E muitas vezes nós oramos para mudar Deus, percebeu? Muitas vezes nós oramos e queremos mudar Deus com a nossa oração, mas é Deus que quer nos mudar. Quando oramos na direção de Deus, Ele nos muda e nos prepara para receber a bênção da parte do Senhor. Você sabia disso? E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? A coisa não dá certo, né? Uma vez eu estava num certo trabalho, e aí um dos pastores revelou, claro, eticamente, não citou nomes, mas ele disse que uma pessoa estava fazendo a campanha, e essa pessoa procurou ele, esse pastor contando, né, compartilhando a informação. Ele disse assim: ó, uma pessoa estava fazendo a campanha, e ele veio para mim, pediu para falar no gabinete, amém, atendemos a todos, é bem-vindo, glória a Deus. Mas aí ele disse assim: olha, seguinte, pastor, eu separei da esposa, eu estou vivendo com a minha amante, e desde que eu comecei a fazer a campanha, parece que veio da coisa melhorar, piorou, não está dando mais certo meu relacionamento com a minha amante. Aí o pastor, com muito jeito, mas mostrou para ele: é Deus trabalhando. A vontade de Deus, meu irmão, não é a que ele pensava, o que ele estava buscando. O nosso Deus não negocia os seus princípios. Quem sabe você está fazendo uma campanha, mas a tua motivação, o motivo da tua ação de vir aqui está equivocado. E Deus te ama, Deus não quer proibir, Deus não tem gosto em proibir, mas Deus ama a tua alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, prazeres, fama, dinheiro, e você perder a sua alma. Mas Deus te ama, Deus tem uma família feliz, mas é dentro do plano dEle, do projeto dEle. A vontade do Senhor é boa, agradável e é perfeita. Aleluia! A vontade do Senhor é perfeita. Só que muitas vezes ocorre como foi na fábula do vagalume e da cobra. Você sabe que cobra não come vagalume, não come. Mas nessa fábula, a cobra, a serpente, estava correndo atrás do vagalume. E aí o vagalume cansou de se esquivar e estufou aquele grande peito, né? E encarou a cobra e disse assim no ar: vem cá, desde quando cobra come vagalume? Desde quando eu estou na sua cadeia alimentar? Aí a cobra disse assim: desde nunca. Nós não comemos, não temos o hábito e não gostamos de vagalume. Só que o teu brilho me incomoda. O teu brilho me incomoda, eu quero te devorar. Eu quero te comer vivo. E aí o vagalume entendeu. Eu vou trazer para a nossa vida espiritual, aplicar aqui para você. Você tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida tem o brilho do Espírito Santo, tem algo diferente. Você pode olhar para dentro de si e pode estar sofrido. Quem sabe você está passando uma das crises que a vida reservou. Mas deixa eu te dizer, se você tem Deus na vida, você é diferente. Aleluia, você não vai andar por aí espraguejando, não vai andar por aí se auto-amaldiçoando, mas você vai sim dizer: eu sei que é um período, porque o meu Deus vai se levantar e vai pelejar por mim. E é isso que Deus faz. Mas não negue a fé, bendito seja o nome do Senhor. Não negue a fé, louvado seja Deus. Não negocie, querido. Se você observar a história de Balaão, Balaão um pouco temia Deus e um pouco não temia.
mas amava muito a riqueza. Não tem problema de ser rico e querer coisas materiais. É super normal. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro, a avareza, isso é condenável. Agora, querido, primeira vez que os líderes moabitas chegaram para convidar Balaão. Balaão disse, eu vou buscar Deus. Aí Deus disse, Balaão, não vai, não é a minha vontade. Não é a minha vontade. Aí eles voltaram. Aí sabe o que aconteceu? Aí melhorou a proposta. Aí o rei Balaque dos moabitas mandou oficiais mais graduados, mandou mais oficiais e mandou um valor maior. E aí, meu irmão, o negócio cresceu para o lado de Balaão. Aí Balaão foi buscar Deus de novo. Por que buscar Deus de novo? Se Deus já tinha dito que não queria. Aí Deus disse, olha esse camarada aqui aí, então vai. Vontade permissiva de Deus, então vai. Mas a minha vontade não é que você vá. Mas aí Deus permitiu. Aí, meu irmão, 650 quilômetros. Ele saiu lá do norte da Síria. E ele vem até a Palestina. Até a terra dos Moabitas, que hoje é a Transjordânia, ou Cisjordânia. E ali, querido, ele então, nesse caminho, ele tem alguns percalços. E nós entendemos que Deus estava trabalhando. Porque quando Balaão sai, as entrelinhas do texto nos mostram que Balaão estava, olha, com uma motivação muito forte por causa do valor financeiro. Né? Então o que acontece aí? O anjo do Senhor aparece 3 vezes. E a jumenta de Balaão, nas 3 circunstâncias, ela vê o anjo, ela estremece, e Balaão surra suas jumentas 3 vezes. Na 3ª vez, Deus faz a jumenta falar. E Deus faz a jumenta falar, e a jumenta diz, olha Balaão, quando não te obedeci, sempre te carreguei. E aí, meus irmãos, Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo. Querido, aquela motivação errada de Balaão estava cegando o profeta. E até a jumenta estava vendo o anjo. Mas Balaão não conseguiu ver. Outro dia eu vi uma comparação interessante. Falava sobre o burro, sobre o inteligente e sobre o sábio. Aí dizia que o burro, o animal, vamos aplicar aqui o jumento, ele nunca aprende. E realmente, se você for observar, a estrutura psíquica do animal nunca aprende. Se você quiser que ele saia da porta e venha aqui na frente do altar, você vai ter que acostumar ele. Todo dia pegar ele e trazer. Aí ele vai se acostumar. Aí alguém que está de fora, que não entende muito da coisa, pode olhar e dizer, olha que burro inteligente. Mas não é, ele só se acostumou, ele não aprendeu. Aí o que acontece? O inteligente, ele vai sair de lá, se for pedido para fazer a mesma missão do burro, ele sai lá da porta e vem. Pode acontecer algum problema com ele, ele pode enroscar o pé, machucar em alguma cadeira, pode, né, esbarrar em alguém, pode acontecer alguma coisa. Mas na 2ª vez que ele for executar a mesma missão, ele vai, com certeza, observar isso aí, né? Ele vai observar e não vai errar de novo. Agora, o sábio ficou observando o burro e ficou observando o processo do inteligente. O sábio, ele aprende observando, aprende vendo. Ele não induz e não quer que o outro erre, mas ele aprende com o erro dos outros, para ele não errar. Na nossa vida, nós nem sempre seremos sábios. A gente pode até observar, procurar aprender, mas nós vamos cometer erros. Mas nós precisamos ser pelo menos inteligentes. Errou uma vez, procura não errar de novo. Esse profeta, ele perdeu tanto a sensibilidade espiritual, que até o burro dele estava melhor que ele. Aí Deus teve que usar o burro para falar com ele. Aí o anjo do Senhor disse, olha, se não fosse a tua jumenta, eu tinha te matado. Porque ela parava e fazia tu parar, porque eu estava no caminho, se tu viesse eu te passava a espada. Meus irmãos, como entender a vontade de Deus? Leitura dos sinais. Pastor Rui falou na manhã do batismo, domingo passado. Leitura dos sinais. Deus vai dando sinais. Quem aqui já viajou, já fez uma viagem curta ou longa? Você vai observando, especialmente o motorista, os sinais, né? As placas, as sinalizações. Daqui a pouco, se você não prestar atenção, tu passa da entrada. E como disse o pastor Rui, é uma realidade, muitas vezes o retorno é dispendioso. É quase, em alguns casos, como boa parte da viagem. Então, querido, que nós não venhamos
ser como o burro, né? Mas pelo menos venhamos ser como o inteligente. O Espírito Santo, ele só não muda burro e defunto. O restante ele muda. Tem gente que é tão sisudo assim, é tão teimoso, que ele diz assim: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Olha, enquanto você estiver cheio de você, o Espírito Santo não pode, aleluia, te encher. Ele não pode te tornar uma pessoa inteligente, não pode te dar compaixão, ele não pode te dar amor, ele não vai te usar. Mas quando você abrir o coração e dizer: Deus, aleluia, infelizmente eu só mudo quando eu vejo que estou totalmente errado, quando eu vejo que estou totalmente equivocado, aí que eu vou mudar. Não, irmão, não vamos ser assim. Vamos mudar, vamos entender os sinais de Deus, vamos ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a vontade de Deus está revelada na Bíblia, aleluia. Olha a Bíblia, lê a Bíblia, examina a Bíblia, reflita na Bíblia, coma a Bíblia está revelada a vontade do Altíssimo para a tua felicidade, para a tua bênção, está na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. Agora não seja como Balaão, uma entrega parcial. Meu irmão, um dia, uma pessoa queria uma bênção, só que era aquele tipo de pessoa que negociava de qualquer forma. E aí chegou um homem muito bonito, muito aparentado, e disse para ele: olha, aqui está a chave da tua casa. A bênção que você quer é uma casa nova, aqui está uma mansão para você. E deu a chave na mão dele. E o homem, obviamente, como eu e você, iríamos nos assustar. Mas como? Sim, está aqui. É o diabo que está te dando. Está aqui. É o diabo que está te entregando. E aquele homem disse: ô diabo, então eu não quero. Não, mas fica tranquilo, eu nunca vou te cobrar. Eu só quero um lugar na parede para colocar um preguinho só. Só isso. E nada mais. Aí o homem pensou: são esses os termos? Oh, maravilha, então, ok. Aí aquele homem foi festejar a sua casa e convidou os amigos, fez um banquete. De repente chega o representante do diabo e coloca, como a gente usa dizer lá para cima, né, uma carniça. Coloca ali um pedaço de carne podre pendurada no prego. O dono da casa e os convidados começaram a sentir aquele cheiro repugnante, cheiro podre, putrificado. E o dono da casa correu lá e disse assim: ei rapaz, vem cá, o que é isso aí? É o diabo fazendo uso daquilo que ele pediu, só um prego. Ele está pendurando alguma coisa ali, mas é só o prego, né? Só aquilo ali que é dele, nada mais do que o direito dele. Meu irmão, quem negocia com o diabo, quem vai pedir bênção nos meios ilícitos, como Balaão era adivinho, encantador, feiticeiro, se você for observar, é isso que ele fazia. Ele até não vendeu Israel, mas se você observar depois, ele contou para Balaque como é que os filhos de Israel podiam perder a bênção, podiam se corromper. Ele fez isso. Meu irmão, não negocie a bênção de Deus. Você não precisa ir em outros meios. O Deus que você serve é suficiente. O Deus que eu sirvo é suficiente. É um Deus que quando faz bem feito, e não vai te cobrar depois. A conta não vai vir. Sabia disso? Não é como cartão de crédito. É um dinheiro de plástico, é uma maravilha, né? Você passa, né? Maravilha, glória a Deus e aleluia, né? Aí depois, meu irmão, quando vem a conta, aí é choro, né? Aí vem aquela pequena conta, aquele pequeno extrato. Mas o nosso Deus não é assim. Nosso Deus, Ele honra os seus filhos. E eu termino aqui dizendo para você, que você, querido, precisa da bênção divina, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. 23 de Números, a primeira profecia de Balaão, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, se você já aceitou Jesus, você já é abençoado. Aleluia, não tem nada que possa impedir a tua bênção, meu irmão. Aleluia, há uma contagem regressiva para a tua vitória. Ela vai chegar, porque Deus já te abençoou. Pode alguém se levantar e dizer: olha, eu vou prejudicar, vou puxar tapete. Deus está dizendo: tu já é abençoado. Aleluia, nada vai te tocar. Tu é escolhido. Alabashuri comandarabaceia. Barashia, labashurigo manahasia.
O Deus que você serve é um Deus que se compromete pelos seus escolhidos. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que está abençoado, não tem nada que vai, aleluia, descredibilizar o que o Senhor falou. Eu termino aqui compartilhando com você, dizendo: eu trabalhava numa outra cidade, numa empresa, com aproximadamente 800 funcionários. Quase 5 anos eu estava na linha de produção. Trabalhava ali na linha de produção. E queridos, fazia 4 meses, 3 a 4 meses que eu tinha aceitado Jesus, tomado uma decisão. E aí, uma irmã na igreja disse para mim: moço, Deus me mostra, Deus vai abençoar o teu trabalho. E eu pensei na hora, um aumento de salário, alguma coisa assim. Depois de poucos meses, acredito que 3 meses após essa profecia, essa revelação, sabe o que aconteceu? Me chamaram no meio de 700 pessoas da área de produção. Eram 800 em tudo, mas 700 na área de produção. Me chamaram, fiz os testes. E ali, na verdade, eram promovidos naquele momento pessoas que estavam fazendo curso superior ou que tinham concluído. Mas quando Deus resolve abençoar, meu irmão, o Senhor, Ele passa por cima dos critérios humanos. O Senhor, Ele trabalha de uma forma muito especial. Eu fiz ali, passei e fui trabalhar na área administrativa. Deus me honrou, do jeito que Deus falou, Deus fez. E eu estou testemunhando aqui para dizer para você: se Deus falou, está falado. 1 Coríntios 2, 1 e 21, Deus está dizendo: olha, em Cristo todas as promessas do Senhor são sim. Aleluia. Se você crê nisso, se coloque em pé. Eu não vou além, meu irmão. Eu estou apenas dizendo para você que eu estou pregando um Deus que eu creio. Aleluia. Eu estou falando do Deus que dá vitória e que já me deu vitória. É um Deus fiel. Se você crer, e você, quem sabe, ainda não tomou posse de tudo aquilo que Deus tem para você, você está lutando, eu quero lhe convidar, dê um passo à frente, venha até o altar, buscar ao Senhor. Você ouviu a palavra, e a Bíblia diz que, quando ouvimos a palavra gera fé, e se você teve fé, e você está crendo que Deus falou, aleluia, então creia, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui as pessoas que estão na campanha. Muitas delas já vieram à frente, mas eu quero convidar todos que estão na campanha. Se você puder, venha à frente como uma atitude de fé. E os irmãos que estão aqui, podem chegar mais perto do altar aqui para aproveitarmos o espaço. Aleluia, glória a Jesus. Querido, o que Deus fala aqui é algo muito sério. Há promessas profundas na sua palavra para nós. Nem o maior especialista da época pôde invalidar a bênção da nação de Israel. Deixa eu lhe dizer, não importa o tamanho da autoridade terrena ou espiritual, não poderá invalidar a bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre a tua casa será tão abundante. Aleluia. E eu quero orar, mas antes eu quero aqui fazer um convite. Quem sabe você ainda não aceitou a Cristo. Não é mudar de religião, mas é aceitar a pessoa de Jesus Cristo, para ser alvo da bênção espiritual também, para receber a plenitude da bênção do Senhor. Eu quero orar por você. Nós temos alguém aqui que quer aceitar Jesus. Temos uma pessoa. Temos mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Não é simplesmente mudar de religião, querido, mas é dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua. Eu quero me entregar a Ti de coração, Te servir. Eu quero ser alvo desta bênção. Aleluia. Nós temos mais alguém? Eu estou sentindo aqui algo espiritual. Temos ali mais uma moça. Eu estou sentindo algo de Deus. Deus está dizendo ao meu espírito que há mais pessoas aqui, que o Senhor está falando, que o Senhor está dizendo ao teu espírito, à tua consciência. Ele está dizendo: é este o caminho. Arabaia, calabassuri, mi romanarabarrácia. Eu quero orar. Temos mais alguém que está entregando a sua vida a Cristo? Mais uma moça aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos orando agora.
concordando com milagres sobre a tua igreja, Pai. Senhor, nós cremos que é o Senhor que pela instrumentalidade da tua palavra tu usa, Senhor, um homem para falar, mas o Senhor é Deus, aleluia, que opera, que faz, que trabalha. E por isso nesta noite, Pai, abre o céu sobre esta pessoa, abre o céu sobre esta igreja. Oh meu Deus, a vitória que o Senhor já determinou, dá na mão dele agora, dá na mão dela, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Só há um nome aqui em evidência, Senhor, só há um nome em alto relevo, este nome é Jesus. Aleluia, dá vitória à tua igreja, Pai, a este filho, a esta filha que está fazendo a campanha, a essas pessoas que te aceitaram. Oh Senhor, escreve o seu nome no teu livro, o livro da vida. Oh meu Deus, dá vitória a ele, caminha com ele, Senhor, através de pessoas que venham ser bênção na sua vida espiritual. Em nome de Jesus nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Abençoa. Pode voltar ao teu lugar. Glória a Deus. As pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, permaneçam aqui na frente para ser anotado o seu nome. Sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós já vamos em seguida estar encerrando, mas antes nós vamos pedir pastor Pedrinho descer, vai estar ungindo os enfermos. Em seguida já pastor Valcírio vai estar orando por família. Pastor Adriano vai estar orando por causas financeiras. E eu quero chamar o presbítero irmão Alex. Chega aqui, irmão Alex também vai estar orando por área espiritual, libertação. Vai ficar ao lado já do pastor Adriano e vai estar também orando a Deus. Nós queremos dizer que na próxima quinta-feira, nós esperamos todos os irmãos, tragam mais alguém. Vai começar o IBOSEC, que é um estudo sobre, vai ser sobre família. Está aberto para todos vocês. Quem deseja fazer inscrição pode fazer, mas fora disso, todos que estão na campanha, venham participar do culto, que vai ser ministrado uma palavra exclusivamente para famílias. O pregador vai ser o Paulo André, pastor Paulo André, um vaso usado por Deus. E vai ter um intervalo às 9 horas, e vai ser o momento que vai ser orado por todos que estão na campanha. E se alguém deseja continuar aqui, o estudo vai continuar até às 10 horas. Mas aí os irmãos ficam a critério. Se vocês desejam continuar ouvindo, bom é que todos ficassem. Mas se não, estão liberados aí a sair a partir das 9 horas. Mas venha, continue na sua campanha, convide mais alguém a estar aqui junto conosco. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, orando pelos dizimistas, todos que contribuíram, e sempre lembrando vocês, sejam fiéis, contribuam com o seu dízimo, com a sua oferta, que Deus vai recompensar as vossas vidas. Querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te damos graça por tudo que o Senhor fez. A palavra que foi ministrada, Senhor, é o coração dos teus filhos. Agora guarda cada um regresse aos lares, abençoando no seu trabalho, protegendo, e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, que a tua mão esteja estendida, a janela do céu esteja aberta sobre todos que têm contribuído, Senhor, na tua obra. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Cada crente, Criciúma, se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus.